Hoje nós vamos conversar aqui no Entrevista para a Rádio Câmara e também para a TV Câmara, nos canais 10 da NET e 60.3 do HF digital da TV Câmara, sobre franquia. O advogado Carlos Alberto Martins Júnior é o nosso convidado e fala conosco sobre esse segmento. Carlos, há um volume gigantesco, eu estava olhando nos números desse tipo de negócios no Brasil, mesmo em ambiente de crise. Que questões centrais a gente poderia transferir de números desse segmento primeiro e do conceito, sobretudo, daquele que esteja nos ouvindo e entender, bom, acho que tenho vocação para um determinado tipo de negócio, no ramo alimentício, em qualquer outra atividade, vejo marcas crescendo com esse tipo de formato e quero entrar para a gente poder ajudar as pessoas a entenderem do que nós estamos falando. Perfeito. Realmente o ramo de franquia ele vem crescendo muito nos últimos anos no Brasil. Segundo apontamentos da Associação Brasileira de Franquias, a ABF, é o ramo que mais cresce desde 2011. Então a gente teve um crescimento aí de 8% só no ano passado, do ano passado para cá. A franquia ela surgiu no mundo inicialmente de forma mais rudimentar, lá na época em que se lançou a Coca-Cola terceirizava o envasamento e autorizava a venda direta, isso em 1892 mais ou menos. E aí ela começou a ganhar corpo em 1950, quando surgiu o McDonald's e o KFC, que são as maiores redes de franquia dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ela veio em mais ou menos a década de 60, 70, com as redes de escola de inglês. Então, CCAA, IASG, e começou a ganhar corpo na década de 80 com o surgimento da ABF. Tá? Em 1987 surge a ABF, que hoje é a guardiã aí de todos os direitos, tanto de franqueadora quanto de franqueado. Em 1994 surge a Lei 8955 de 94, que é a lei que rege todos os direitos e deveres de quem quer ter uma relação de franquia. Tá? Essa lei ela é uma lei muito curta, então se tem 11 artigos só. O artigo 5º foi revogado e ela tem 2 artigos que falam especificamente de prazo de vigência, então do período de vacatio legis. O que a gente tem hoje de ordenamento jurídico que fale sobre o tema? 8 artigos. São somente 8 artigos que regem essa condição. Tá? O artigo 2º ele fala do que é o sistema de franquia, então ele fala lá que o sistema de franquia é uma cessão de marca com autorização para venda de um produto ou serviço com a cessão de um know-how, de uma expertise para a administração do seu negócio. E o artigo 3º, que é o ponto mais importante aí, ele fala de um documento que depois a gente pode explorar um pouco mais, que é a Circular de Oferta e Franquia, a famosa COF. Ele destrincha lá todos os requisitos e elementos necessários para se ter esse documento. Então, depois desse início histórico, tanto no sistema global, né, iniciando através dos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, é na última década que a gente tem um boom maior aqui. Tá? Então, hoje a gente tem, segundo os dados da ABF, mais de 130 mil unidades franqueadas, a gente tem mais de 3 mil marcas brasileiras que são franqueadas, e o mais interessante, 140 delas já a nível internacional, já marcas que exportam o nosso produto ou o nosso serviço para fora. Quem vai abrir uma franquia precisa estar afiliado à ABF ou não é por filiação ao sistema? Quem vai abrir, o franqueador, sim, tá? Ele tem que estar afiliado lá, ele tem que passar por um planejamento que a ABF estipula, ele tem que fazer parte de sistema de treinamento, de sistema de gestão, ele tem que estar sempre adstrito aos direitos e obrigações que a ABF estabelece para ele, tá ok? O franqueado em si, que é quem compra o sistema de franquia, ele pode ter o suporte da ABF. Ele pode utilizar a ABF como um sistema de garantia para ele de que tudo que está sendo feito está em consonância com a nossa legislação. Como temos uma legislação, como você explicou, muito curtinha, qual é o acessório jurídico que é utilizado do ponto de vista das relações? A relação de franquia ela é uma relação comercial, então automaticamente se tem como legislação suplementar o Código Civil. Então, toda a questão de concorrência, toda a parte de direitos e obrigações que não tem estipulação legal específica na lei de franquia, a gente acaba absorvendo do Código Civil. Quero franquear. Cuidados iniciais para analisar, para levar em conta do ponto de vista de cessão, autorização, know-how que foram desenvolvidos por alguém. Quando uma pessoa está interessada num sistema de franquia, qual que é o procedimento comum? Ela vai até a empresa franqueadora e ela começa a obter informações em relação a isso.
tanto o franqueado quanto a franqueadora, elas têm que se conhecer. Então você tem que conhecer o sistema ao qual você quer entrar e a franqueadora ela tem que conhecer quem é que está querendo entrar no seu sistema. Obviamente para saber se ela tem o perfil daquilo em que ela coloca no mercado. A partir do momento em que você conhece e quer entrar e a franqueadora autoriza a sua entrada, você recebe a circular de oferta de franquia, que é um documento que, como eu mencionei, está estipulado no artigo 3º da Lei 8955 de 94, que é o documento principal onde se tem todas as condições necessárias para você entrar naquele sistema. Então você tem lá qual vai ser seu território, qual vai ser sua qualificação, quais as suas obrigações, os treinamentos que você vai ter que fazer, as remunerações que serão devidas através do sistema, o modelo de pré-contrato, o modelo de contrato, e você recebe isso para estudar. Então a lei ela determina que durante pelo menos 10 dias, então por no mínimo 10 dias, você tem que ler e entender o sistema onde você está entrando. Perfeito? A partir dali, cada franqueadora age de uma determinada maneira. A maior parte delas, ela estabelece um pré-contrato. Por quê? Porque iniciando o sistema de franquia, você tem que ter o treinamento inicial, você tem que constituir a sua empresa, a qual você vai operar o negócio, você tem que contratar os seus funcionários, comprar o primeiro estoque, ou, dependendo de como for, se for um sistema de franquia de prestação de serviço, comprar livro, material didático e tudo mais. Então, preparar isso para poder funcionar. Esse sistema demora mais ou menos de 6 a 12 meses. Tudo isso está previsto nesse pré-contrato? Tudo isso está previsto na COF e aí dentro da COF a franqueadora vai estabelecer quais são as tramitações posteriores. Com prazos, cronograma, tudo? Perfeito, exatamente. Se tem prazos mínimos e máximos, então você não pode ficar ad eterno só com o pré-contrato, por exemplo. Claro. Por mais que haja um entendimento jurisprudencial de que o pré-contrato ele acaba havendo uma aceitação tácita a partir do momento em que se esgota o prazo e se continua com a relação de franquia, o ideal é faz o pré-contrato, assina, se respeita o procedimento, se eventualmente se necessário um período adicional, você pode fazer um aditamento ao pré-contrato e aí se estipular até o momento em que a operação se inicia. Então a loja começou a funcionar, eu assino o contrato e nesse contrato eu vou ter as condições especiais dessa relação. Agora tem regras muito específicas, naturalmente, para você ajudar a gente a entender que eu citei aqui, sessão de uso, autorização e know-how, a experiência que o cara desenvolveu ao longo do período e lógico que ele vai colocar para que tenha padrão, no mínimo, sobre a prestação de serviço ou a área em que ele atua. Essas condições eu estou emprestando para o meu parceiro para que ele possa desenvolver. Tem sistemas de proteção envolvidos nisso. Perfeito. Até, Nelson, eu vou tomar a liberdade de fazer um gancho aqui, porque é muito importante. Tem muita gente que está interessado nesse sistema e confunde o licenciamento de uso da marca para o contrato de franquia. Então, a marca, quando você tem uma franquia, o primeiro ponto inicial que você deve fazer é registrar a marca. Então, você vai lá no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e você pede o registro. Você pode pedir em 2 classes específicas, falando rapidamente aqui, classe de produto ou serviço. Dentro da classe de produto ou serviço, você tem subclasses, tá? A franquia, ela tem uma subclasse especial, que é a NCL 1035, tá? Toda empresa que queira franquear alguma coisa tem que ter registrado essa marca nessa classe e, paralelamente, em alguma classe específica de qual ramo de atividade. Então, hipoteticamente falando, eu tenho uma clínica de estética que eu quero franquear. Eu vou lá, registro a minha marca na classe NCL 1044, que é a parte de saúde, e na NCL 1035, que é na parte de franquia. Feito isso, eu já posso, a partir do momento em que eu deposito o meu pedido de registro no INPI, eu já posso cedê-lo para utilização por terceiros, de uso exclusivo ou não, mediante remuneração. Isso a lei fala, a lei me protege. Então, se eu simplesmente autorizo autorizo uma pessoa interessada a usar a marca, eu estou apenas licenciando o uso dela. Okay. Ele não faz parte de um contrato de franquia. O que é o contrato de franquia? Algo muito mais abrangente. No contrato de franquia, eu tenho que dar a ele a forma de operação. Então, eu tenho uma forma de operação que já fez sucesso, que já está consolidada no mercado, e eu passo para ele todas as diretrizes para ele poder operar esse negócio. Então, também citando como exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalha no banco, durante anos e anos ela foi gerente de banco, ela se aposentou e saiu com um valor alto no bolso. Eu quero abrir um café.
Ao invés de eu abrir um café e tocar por conta própria do meu jeito, que eu não tenho conhecimento nenhum, porque a minha vida toda regressa foi dentro de uma instituição financeira, eu vou contratar uma franquia que, mediante uma remuneração, vai me passar todas as condições e o passo a passo do que eu preciso fazer para abrir e para manter essa franquia, essa loja, né, esse negócio da melhor maneira possível. Me veio uma dúvida aqui leiga, pode ser até boba, enfim, mas pensando também quem está nos ouvindo, tudo pode ser franqueável? Porque eu desenvolvo questões que no mercado o outro já está fazendo eventualmente, enfim, reinventar a roda no meio do caminho. Como é que funciona essa regra? Tudo pode ser franqueável desde que você consiga vender esse produto ou serviço. Mesmo que eu esteja, aspas, repetindo algo que já existe? Mesmo que você... Aí se tem uma questão preocupante. Você não pode simplesmente chupar um conceito de um concorrente seu e começar a vender no mercado sob pena de você estar caracterizando a concorrência desleal, que é você tem uma parte criminal, que você responderá por ela, claro, e principalmente as perdas e danos. Mas eu posso aprimorar um sistema que já existe. Isso não tem problema. O problema todo é o seguinte, como que eu vou vender algo que qualquer um pode fazer? Eu preciso ter um segredo de negócio. Então, o sistema de franquia, para você poder ter um sucesso nele como franqueador, você precisa primeiro ter uma marca forte. Então, eu quero abrir um café na esquina. Ao invés de ser o Café do Carlos, eu vou ter uma marca mais famosa. Por exemplo, uma das maiores redes de cafeteria do Brasil, aqui da nossa cidade, é o Franz Café. Sim. Eu prefiro pagar o sistema de gestão do Franz Café porque ele me dá uma marca mais conceituada do que abrir um café com a minha marca. Então, ponto número 1, eu tenho uma marca forte, eu pago por essa marca. Qual que é o ponto número 2? Eu preciso ter alguma coisa diferente. Simplesmente eu ter um sistema de gestão de café não traz nenhum tipo de interesse para uma pessoa comum. Olha, para ir lá e comprar meia dúzia de pão de queijo, meia dúzia de torta de banana e ter uma máquina de café, isso qualquer um pode fazer. Qual é o segredo do negócio? O que você está vendendo? Então é isso que é franqueável. Algo que você desenvolveu, que você conseguiu consolidar no mercado e que você consegue passar para quem está interessado. Quando você tem layout, marca, associação de logotipo, nome, fica mais fácil entender o que eu estou contratando, a imagem, enfim, o conteúdo do outro que já está consolidado. Quando tem esse segredo operacional de formato, de produto, é que talvez fique mais distante do público leigo. Exatamente. Faça um raciocínio simples. Se você entrar numa loja do McDonald's sem qualquer identificação do McDonald's, sem qualquer nome por escrito, grafia por extenso, o que você vai ver? Um padrão arquitetônico que te leva a pensar que você está dentro de uma loja McDonald's. Então é esse o segredo. Quando você compra, um dos pontos que você está adquirindo do sistema de franquia é o padrão arquitetônico de você poder trazer um consumidor para dentro da sua loja e ele saber que ele está dentro de uma marca, de uma rede de cafeteria, de restaurante, de lanchonete famoso, que ele já sabe que tem qualidade, que o atendimento é rápido, que ele não vai ter nenhum tipo de problema em termos de consumo. Então, tudo isso faz com que você queira adquirir um sistema de franquia e pague por isso. Voltando aqui no período onde a gente estava, você falou do pré-contrato, que tem essas definições todas de tempo mínimo e máximo, todas as condições para ir preparando o negócio. Em que momento se dá, não sei se seria importante aqui, para definir o contrato em si e todas as suas regras subsequentes? Aí vai depender de cada franqueadora, tá? Cada franqueadora tem um modelo de formatação do negócio dela. Algumas exigem um procedimento prévio. Então você precisa ter um treinamento inicial, você precisa contratar os funcionários e fazer esse treinamento com eles, você precisa constituir sua empresa específica para aquele ramo de atividade. Então tudo isso gera um período prévio antes do início da loja. Tem outras que já vendem o produto pronto. Então, por exemplo, tem algumas franquias que você compra um quiosque dentro de um shopping que ele já vem pronto para você operar. Ele já vem, inclusive, com a primeira compra feita. Então, você chega lá, segunda-feira, 8 horas, eu te espero lá para você começar a trabalhar. Então, vai depender muito de qual é o procedimento de formatação de cada negócio. Normalmente, quando se inicia a atividade, se tem que estar assinado com o contrato. Por quê? Nesse contrato, ele vai estabelecer quais são os direitos e obrigações de ambas as partes. Não adianta nada você adquirir um sistema de franquia e não ter um documento que você pode bater na porta do seu franqueado quando você tiver dúvida e exigir dele que cumpra.
Então, franqueadora, eu estou com um receio aqui porque eu estou achando que eu tenho um ativo imobilizado muito grande perto do que eu preciso para o dia a dia. Então, eu coloquei lá R$500 mil em mercadoria e essa mercadoria ela tem um prazo de validade de 6 meses que eu acho que eu vou perder. Então, me dê o suporte, por favor, para eu reorganizar o negócio para os próximos 6 meses. Eu posso, através desse contrato, bater lá e solicitar essa informação e essa supervisão da franqueadora de acordo com o serviço que ela presta. Tá. Se no raciocínio anterior eu te interrompi, a gente estava entrando praticamente na diferenciação entre licenciamento e registro para que as pessoas pudessem saber de uma coisa e de outra. Perfeito. Para você licenciar, você tem que primeiro pedir o registro. Então, você tem uma marca, essa marca começou a ter notoriedade e eu quero ter exclusividade na utilização dela dentro da atividade comercial que eu exerço. Eu vou até o INPI e peço o registro dessa marca dentro da subclasse da qual ela pertence. Então, como eu citei, a gente pode fazer o registro dentro de uma classe na área de saúde, na área de alimentação ou na parte de produto, estofado, mesa, cadeira, imobiliário. Cada subclasse, cada atividade tem uma subclasse. A partir do momento em que eu fiz o depósito do pedido no INPI, ele tem um procedimento interno que demora hoje mais ou menos entre 2 a 3 anos. Mas, dada a entrada nesse pedido, a lei já me autoriza fazer a cessão para terceiras pessoas utilizarem mediante remuneração. Então, eu não preciso que o INPI espeça o certificado de registro me concedendo o pedido definitivo. A partir do momento em que eu dou a entrada lá, eu já posso utilizar. Dado a entrada, todos os terceiros concorrentes, eles têm um prazo de 60 dias para oferecer a oposição. O que é isso? Eu tenho uma marca registrada e eu tomo conhecimento que o meu concorrente ele está fazendo um pedido de registro de uma marca mista, por exemplo, muito próxima à minha. Seja por conta da grafia dela, ou seja por conta da parte figurativa, do desenho que ele está utilizando. Eu vou lá e faço uma oposição. Então, nesses 60 dias, eu apresento um pedido dizendo, ele não pode, porque segundo estabelece a lei, eu sou o proprietário desse tipo de marca. Então, a grafia ou a parte figurativa dela está causando confusão ao consumidor final e, consequentemente, ele não pode, o INPI não pode registrar esse pedido. Eu fico imaginando nos grandes negócios, isso é uma bobagem aqui também, mas o empresário que detém um segmento, um serviço, um segredo que o outro, lógico, o mercado está de olho para copiar, ele tem que ficar atento a essas outras iniciativas também, para não perder o time de direito de agir em relação a esses casos. Com certeza. Hoje em dia, a tecnologia da informação, ela nos ajuda muito, né? Então, o empresário ele tem uma forma de chegar rápido ao conhecimento dele que uma pessoa ou uma outra empresa está copiando. A parte da marca, você tem o INPI que faz com que todos os pedidos passem por ele e ele dê a decisão final se você pode registrar aquela marca ou não. Inclusive de fonte, logotipo, Tudo, forma, exatamente. tipo de letra, cores. Você tem 3 tipos de pedido, né? Você pode fazer o pedido na marca nominativa, então só a grafia da letra. Você pode fazer a marca mista, a grafia com a figura ou só a figurativa. Então só o desenho do seu emblema. O INPI, ele é o guardião, entre aspas, nessa parte de marcas. O problema é que na atividade comercial do dia a dia, você não tem quem seja esse guardião. Quem é o guardião? É o Poder Judiciário. Então você precisa ficar muito esperto se alguém está copiando o seu modelo de negócio para ingressar com alguma ação judicial que coíba esse seu concorrente a fazer algo que te prejudique. Então, no ano passado, a gente esteve até aqui conversando sobre a questão do trade dress, que é do conjunto embalagem. Isso não entra no INPI. Isso faz com que você tenha que usar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário reconheça que alguém está copiando o seu modelo de negócio, causando confusão para o público consumidor, consequentemente, faça com que ele se abstenha de utilizar daquele padrão. Tá. Quero franquear. Enfim, tenho essas informações básicas. Tem algumas particularidades que seria interessante a gente mencionar aqui para o cara tomar cuidado no sentido de obter informação? Tem. Principalmente a questão de remuneração. Tem muitas pessoas que têm dúvida em como funciona, qual que é o que a lei exige, o que a lei estabelece. Hoje se tem, aqui no Brasil, franquias de qualquer tamanho e preço. Então, tem hoje, salvo engano, entre 500 e 1.000 formatações de nano franquias, que são aquelas franquias até R$20 mil. Como funciona na maior parte delas?
você paga uma taxa inicial de franquia, que é a TIF. Essa taxa inicial de franquia te dá o direito de começar a usar a marca e começar a ter os treinamentos, as orientações e as supervisões em relação ao sistema que você vai entrar, perfeito? A partir do momento em que está consolidada a relação e você passa a operar o negócio, você começa a pagar o que a gente chama de royalties. Esse royalties ele pode ser fixo, então um valor mensal, vamos por 2, 3, 4 mil reais, até se perder de vista, ou um percentual sobre o faturamento da empresa, faturamento bruto ou faturamento líquido. Isso tudo tem que estar estabelecido na COF e depois no documento em que consolida a franquia, inicialmente para contrato ou contrato. Algumas franquias elas cobram também a taxa de propaganda. O que é isso? Um percentual do que você fatura no mês, ela administra e ela faz propagandas em rede nacional. Então, eu tenho uma franquia, vamos supor, com 200 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, eu pego de 1 a 2% do faturamento de cada uma delas e coloco uma propaganda no meio de um jornal de grande circulação, ou em TV ou em rádio. Ao mesmo tempo, você pode utilizar por conta própria e fazer algumas publicidades locais. Mas você é obrigado a se vincular a essa regra se ela existir. Se estiver no contrato, sim. O que se costuma acontecer? Nas lojas em que são em grandes capitais ou em cidades maiores, com população maior, você paga um valor maior do que quem está no interior. Então, o interior paga 1%, quem está na Grande São Paulo paga 2%, para ficar mais proporcional com o faturamento de cada um. Isso, se tiver no contrato, você é obrigado a fazer. A franqueadora, ela vai exigir que você cumpra isso em prol de todos os outros franqueados que estão pagando, perfeito? E ela tem que usar e prestar contas para você. Então, mensalmente, ela tem que disponibilizar em algum tipo de sistema o que ela arrecadou e aonde ela usou. Paralelamente a isso, você pode fazer em nível regional. Então, eu tenho uma franquia aqui em Bauru e eu quero colocar em algum jornal que seja para Bauru e região. É possível a cláusula separada ou também tem que estar previsto lá? Eu só me submeto a essa de propaganda nacional, por exemplo. Você vai estipular no contrato que você tem essa autorização mediante a apresentação prévia do que você vai colocar. Entendi. Então, você tem que seguir sempre os padrões que a franqueadora exige. Tá. Mas é possível fazer uma distinção específica. E é muito importante que quando você entre no sistema de franquia, você analise de forma pormenorizada tudo que você está assinando. Então, como você mencionou, essa é uma questão especial. Essa forma de remuneração ela é inerente exclusivamente ao sistema de franquia. Você tem algumas outras condições que são de suma importância. Por exemplo, a maior parte das franqueadoras ela exige uma cláusula de não concorrência posterior. Então você entrou no sistema, você ficou 5 anos como franqueado dela e a partir do momento que você rescinde esse contrato, você não pode continuar no mesmo segmento, direta ou indiretamente, por um determinado prazo. Aberto assim? Se eu estiver no ramo de alimentação, não posso abrir nenhum outro tipo de área de alimentação? Aí cabe a você discutir no contrato. Tá. Se no contrato estiver de maneira genérica, você vai ter que entrar com uma ação judicial depois dizendo, excelência, ele está coibindo o meu direito de atuação. Tá. Ao passo que a franqueadora vai virar e falar, ó, existe a força do contrato, antes de entrar no sistema, ele teve o prazo ali que a lei estabelece, né, o prazo dos 10 dias ali, para ele ler, analisar, discutir todas as condições e ele aceitou. Então, você fica numa situação muito complicada. Se no início da franquia você vê que o seu contrato estabelece uma cláusula de não concorrência aberta, que isso vai te impossibilitar de trabalhar em qualquer tipo de ramo congênero ou concorrente com o que você fazia, é hora de você sentar com a franqueadora, discutir e tentar enxugar um pouco mais. Por exemplo, se eu citei aqui a questão do ramo de alimentação, falar, não, vamos estipular que eu não posso abrir outra na área de lanches, porque a nossa franquia é de lanches. Se eu for abrir marmitaria de comida de arroz e feijão, aí, embora seja na mesma área, é um outro segmento. Exatamente, perfeito. E até seguindo essa linha de raciocínio, muitas pessoas pensam que o contrato de franquia é um contrato de adesão, ou seja, como se fosse um contrato bancário. Eu tenho que aceitar obrigatoriamente todas aquelas condições que me foram impostas na minuta em que foi colocado. Não, você não precisa. Você pode e deve dialogar com a sua franqueadora para formatar o seu negócio de acordo com a sua possibilidade financeira, de acordo com a área de atuação
enfim, de acordo com as suas condições para aquilo. Eu pensei, quando você falou de área de atuação, também no sentido inverso, de prever, lógico, na mesma praça, o concorrente, distâncias, porque o cara não abrir comigo uma franquia que depois pega outro e abre pertinho de mim, enfim, é uma questão de dimensão de negócio. De né? territorialidade. Territorialidade. Dependendo do tamanho da cidade, não abriga mais de um negócio igual você está abrindo. Isso tem que definir também. Isso tem que definir. A maior parte das franqueadoras, elas não dão direito de exclusividade em cidades. O que elas fazem? Elas pegam um raio em termos de quilometragem da onde você está abrindo, especificam no contrato que ali não vai poder abrir ou que você tenha preferência para abrir uma segunda loja. Tá? Então. Isso é mais comum. Então eu abro aqui em Bauru uma loja de uma determinada franqueadora e aí eu vou estipular no meu contrato e vou exigir que se tenha a preferência para que uma segunda loja eu que abra e não um outro concorrente. E aí, até importante, complementando a resposta anterior, é claro que a franqueadora ela traz uma moldura geral. Então você pode discutir desde que não ultrapasse essa moldura. Então você tem alguns limites. Passando esse limite, se você entender que você não cabe dentro daquilo, que as suas condições não são compatíveis com o que a franqueadora exige, é porque aquele não é o seu negócio. Então é melhor você não entrar do que se aventurar e depois, no caso de insucesso, você acabar tendo que ir para uma demanda judicial. Tem um tempo médio, um tempo razoável que o judiciário tem aplicado de, mas ele quer que eu fique 10 anos sem abrir outro negócio. Não é esse o parâmetro, referência é em outro sentido? O Código Civil, ele estabelece de maneira geral até 5 anos de cláusula de não concorrência. Tá? Normalmente, os contratos de franquia, até por terem sido balizados por algumas decisões judiciais, eles trazem até 3 anos. Tá? E aí, em cidades específicas. Então, eu moro em Bauru, eu abri uma franquia aqui. No meu território, eu não posso abrir. Mas eu posso ir para Lençóis e exercer a minha atividade profissional. Por quê? O que se veda? A usurpação de clientela. Então, eu tenho hoje aqui um restaurante que é advindo de um contrato de franquia, de uma rede famosa, e eu fiz uma clientela aqui na região que vem ao meu restaurante. Um belo dia eu chego e falo, eu já tenho todas as condições, já estou bem estabelecido aqui, eu já tenho a clientela, eu já sei como operar o negócio. Por que eu vou ficar pagando, vamos supor, 6% do meu faturamento bruto para a franqueadora? Eu vou fechar, rescindo o meu contrato e continuo operando da maneira como eu quiser. Perfeito? É isso que a lei veda. Tá. Porque aí você está prejudicando a franqueadora. A franqueadora te deu todo o suporte, passou todas as condições necessárias e você se aproveitou disso para abrir um negócio próprio e deixar de remunerá-la. Tá, mesmo que tenha a questão da territorialidade, se for uma marca de rede, como a gente citou aqui do McDonald's, você não pode ir para o outro lugar onde tem a outra unidade lá do cara lá. Isso. Cai na mesma. Normalmente não se pode, a não ser que dentro do contrato se estabeleça essa possibilidade. As grandes franquias, elas prezam muito pelo ponto comercial. Então, a partir do momento que eu desenvolvo uma loja do McDonald's, aqui, por exemplo, na Batista de Carvalho, e eu saio dali para ir para algum outro lugar com a minha própria marca, com a minha própria gestão, com certeza o contrato dela vai te vedar. Entendi. E em caso de insucesso, que situações eu tenho que prever ou como funciona a regra jurídica, porque negócios podem não dar certo? Exatamente. Primeiro ponto importantíssimo, você fazer uma análise do mercado, você fazer um projeto de viabilidade desse seu negócio e esse projeto ele tem que englobar qual é o prazo mínimo que a franqueadora exige para você ser franqueado. Normalmente, se tem um prazo de pelo menos 5 anos, tá? Então, eu estou interessado em abrir uma franquia, eu faço um contrato de locação num determinado ponto comercial e exijo que nesse contrato seja de 5 anos para eu poder ter o direito de ação renovatória. Ou seja, ao término do contrato, se o locador não quiser renovar comigo dentro de uma condição de mercado, eu posso entrar com ação renovatória. Então, para ficar coerente o prazo dos 2 contratos, você faz um contrato de 5 anos. Só que a franqueadora, ela não, salvo raras exceções, tá? Pelo que a gente vê no mercado, quase que nenhuma faz dessa forma, ela não te garante um determinado faturamento. Ou seja, ela te passa todas as diretrizes, ela te mostra o caminho a seguir, como operar, te dá o suporte mês a mês, mas se não faturar, o problema é seu. Às vezes ela até exige que seja personalíssimo. Então eu, Carlos, fui lá, assinei o contrato e eu, Carlos, preciso estar à frente do negócio. Sob pena dela não me dar mais o suporte necessário, porque eu coloquei um gerente, eu coloquei uma outra pessoa de confiança e não sou eu que estou lá. Às vezes é o cara que tem o perfil e faz Exatamente. parte disso na hora da escolha. Exatamente. Então, considerando que a franqueadora ela não te dá a garantia de faturamento,
como todos os outros negócios, você tem um risco, tá? Sim. No caso de franquia, você tem um risco menor porque você está amparado por alguém que sabe como é o mercado. Se porventura eu chegar num determinado ponto e ver que não vai para frente, eu tenho que lembrar que eu tenho um contrato que ainda pode durar por mais 2, 3 anos. E que no caso de rescisão eu tenho que pagar multa. Então é importantíssimo que você faça uma análise de qual a sua projeção de faturamento durante todo esse tempo e se você vai aguentar esses 4, 5 anos sem precisar no meio do caminho precisar rescindir. Por quê? Se você tiver que rescindir, você vai ter que ir no Poder Judiciário, entrar com uma ação judicial dizendo: excelência, eu fiz um contrato de franquia, formalizei um contrato de franquia com tal empresa e essa empresa ela não me deu o respaldo necessário para eu poder ter sucesso do meu empreendimento. Por conta disso, em razão dessa inércia da franqueadora, eu acabei tendo insucesso, então estou fechando a loja. Tenho que, foi por conta dela e em razão disso eu não preciso pagar a ela uma multa por descumprimento contratual, já que foi ela que descumpriu. Tá? Então, a rescisão antecipada ela gera esse infortúnio. É uma coisa complicada para o franqueado se ele tiver que, num contrato de 5 anos, com 3, ter que romper. Ele vai ter que ou ter autorização da franqueadora para que não seja cobrada a multa ou obter uma medida judicial que o ampare. Muito legal. Carlos, se tiver mais alguma questão que fugiu ao nosso bate-papo aqui, por favor, fique à vontade. Eu queria só reiterar a necessidade de você analisar muito bem o sistema que você está entrando, tá? Eu citei no começo que hoje se tem mais de 135 mil unidades franqueadas, se tem mais de 3 mil marcas e tal. As propagandas que são feitas são muito interessantes. Então, a franquia ela é vendida como um sistema fácil de ser explorado, e não é. Então, você tem uma deficiência legislativa, como eu comentei também, você tem alguns contratos que são onerosos para o franqueado, você normalmente coloca todo o seu capital dentro daquele negócio e às vezes não tem fôlego financeiro para o futuro. Então, você precisa especificar e pensar muito bem aonde você está entrando, a forma como você vai fazer e principalmente o que aquela franqueadora te dá de benefício que os outros concorrentes não dão. Estude bem, consulte sempre um advogado para que ele analise todas as minutas, analise a COF, te passe todas as condições que são necessárias para esse tipo de formatação e quando você iniciar, fique à frente do seu negócio. Porque, como aquele ditado antigo, né, que os nossos pais sempre falam, é o olho do dono que engorda o negócio. Então, você estando lá à frente, mesmo que você tenha um suporte por trás, é isso que vai fazer com que o seu negócio prospere. Carlos Alberto Martins Júnior, obrigado por conversar conosco aqui. Hoje a gente conversou sobre franquia, para você que entende de negócio. Estamos em crise, mas tem um segmento que está explodindo, está bombando, como diz a linguagem Exato. Do dia a dia do mercado. E obrigado por sua contribuição de novo. Obrigado, Nelson. Obrigado mais uma vez. Qualquer dúvida, estou à disposição, via e-mail ou por telefone, pode entrar em contato com a Câmara, estou à disposição. Obrigado. Muito obrigado para você que nos acompanha e vê na nossa programação a página. Você já sabe, esta entrevista, assim como as demais, estão disponíveis na íntegra também no YouTube. É só acessar na página da TV Câmara Bauru, em vídeos, e colocar o nome do Carlos Alberto Martins Júnior, que vai aparecer a nossa figurinha lá e também o nome para você poder acompanhar esse conteúdo. Até o nosso próximo encontro.